Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Você já sabe, eu me chamo Ailton Brito, eu sou instrutor aqui de SketchUp do projeto Auto Criativo. Nessa sequência de vídeos agora, pessoal, nós estaremos passando para vocês algumas dicas, algumas informações bem importantes no uso do programa SketchUp. Algumas dúvidas dos nossos alunos, usuários do canal da Auto Criativo, que a gente percebe que são dúvidas mais pertinentes no uso do programa. Nós estamos fazendo aí um apanhado dessas dúvidas, dessas questões, e estamos então criando alguns vídeos aqui para postar para vocês no canal. Nesse vídeo de hoje em específico eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de sólidos, ou seja, essas ferramentas aqui onde a gente cria alguns tipos de operações booleanas, onde nós unimos, separamos, fazemos junção de alguns sólidos aqui no programa SketchUp. E uma das dúvidas que a gente tem percebido, que as pessoas têm nos comentado através do canal e também através de alguns e-mails, é que essas ferramentas às vezes pode ser que não funcionem. Então eu vou explicar para vocês em detalhes por que acontece dessa ferramenta. Às vezes a gente está lá, produz todo aquele modelo, faz tudo direitinho e ela não vai de jeito nenhum, ela não funciona. E às vezes a gente acha que é a ferramenta que está falhando, mas existe um procedimento e uma técnica bem interessante para vocês entenderem esses detalhes, tá? Mas antes, pessoal, de eu começar a falar dessas instruções, eu quero abrir um parênteses aqui no vídeo e agradecer pela sua presença, agradecer aí pela sua audiência aqui no nosso vídeo. E caso você esteja aí passando pela internet, vendo alguns vídeos e você encontrou o nosso tutorial aqui da Auto Criativo e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, eu sempre peço, se inscreva no nosso canal, e a sua inscrição ela é muito importante para nós, tá? Por favor, então aproveita que você está assistindo o vídeo aí pelo YouTube. Se o botão inscrito embaixo ainda estiver vermelho, significa que você não é inscrito, então se inscreva. Depois você assina o sininho de notificações, porque toda semana nós aqui da Auto Criativo estamos criando aí 2 ou 3 vídeos falando sobre Revit, falando sobre SketchUp, V-Ray, AutoCAD também. Então tem muitos vídeos legais e você sendo nosso companheiro, sendo nosso inscrito, esses vídeos é enviado para você rapidamente e você fica sendo aí um dos primeiros a saber e já acompanha, já vê direitinho. E quem sabe esse vídeo que você assiste é a chave aí, uma solução para a sua dúvida também, tá? Então, por favor, se inscreva, ficaremos bastante agradecidos. E você que já acompanha o nosso canal já há algum tempo, que acompanha nossos vídeos, você sabe que nós temos então o nosso site. Lá no site nós temos cursos completos, também falando de AutoCAD, Revit, SketchUp e assim por diante. Então, por favor, faça sempre uma visitinha para nós. Estou colocando aí o endereço na tela, é autocriativo.com.br. Lá nós temos páginas de suporte ao aluno, páginas de ajuda no geral. Lá você pode postar um comentário. Tem alguns cursos, como eu comentei, lá você pode analisar o conteúdo de cada curso, assistir ali a primeira aula, ter uma ideia de todos esses programas que eu comentei, tá bom? Então, por favor, fique à vontade. Ficaremos também bastante agradecidos pela sua visita lá no site da Auto Criativo também, tá? E antes de mais nada, antes de eu terminar esse vídeo aqui, de fazer esses comentários, caso você tenha uma dúvida, você não entendeu direito, ou você quer bater um papo, quer conversar, por favor, manda um e-mail também para mim. O meu e-mail está aparecendo aí na tela, ailtonbc@hotmail.com. Manda essa questão para mim e aí no que estiver no meu alcance, dentro do possível, eu estarei auxiliando vocês aí também, tá? Bom, então vamos começar a falar sobre a ferramenta. Outro detalhe, pessoal, também, eu já estava até esquecendo, esses vídeos aqui, eles são vídeos um pouquinho mais curtos, vídeos de 15 minutos, de 10 minutos, e possivelmente essas ferramentas aqui eu não consiga passar nesse vídeo total de hoje, tá? Mas fique atento aí no canal que depois vai ter a sequência aqui bem explicadinho de todas essas ferramentas de sólidos, combinado? Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com o SketchUp aberto, talvez você esteja meio curioso porque que ele está meio acinzentado aqui com plano cinza. É porque na hora que eu iniciei o programa, eu iniciei no template arquitetura para metros, tá? Eu vim aqui, por exemplo, em ajuda, bem-vindo ao SketchUp. Quando você vem aqui, ó, no modelo, no template, eu estou usando aqui, ó, projeto de arquitetônico, né? Projeto arquitetônico em metros, tá? Então ele tem esse aspecto acinzentado realmente, tá? Vou começar a usar o SketchUp, já estava aqui aberto. E um outro detalhe importante, para que essas ferramentas de sólido elas apareçam aqui no seu SketchUp, você precisa estar realmente com uma versão Pro, ou seja, uma versão que ela é a versão completa, tá?
A versão de teste, aquela versão trial de 30 dias, ou a versão make, ela não possui todas essas ferramentas. Possivelmente ela tem aqui apenas algumas dessas ferramentas, tá? Então o primeiro passo é você entender que essa ferramenta só funciona realmente na versão Pro. Outra coisa interessante, para que essas ferramentas funcionem, pessoal, você precisa ter no seu SketchUp, no seu modelo, sólidos, ou elementos sólidos, tá? O que são elementos sólidos? Por exemplo, aqui no SketchUp você sabe, quando você gera um conjunto de linhas ou um perímetro, você gera uma face, não é? Olha só, então criei aqui um quadrado rapidinho, tá aqui a nossa face, vou inverter, tá lá ó, o elemento feito, tá? Isso aqui é um conjunto de linhas, ó, aqui tem uma linha, ficou azul, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui eu tenho a face. Isso é considerado um sólido? Não, não é um sólido, né? Observem só que quando eu utilizo aqui a letra P, eu vou adicionar o comando empurrar, puxar. Então eu vou erguer aqui, eu tenho um prisma, uma caixa, tá? Ou um box, e esse box também é constituído de faces, ó, tem uma face aqui, outra aqui e conjunto de linhas, tá? Se eu vir aqui, ó, nas minhas bandejas, aqui, ó, observem aqui que eu tenho a bandeja informações da entidade, tá? Eu vou pedir para que vocês deixem aqui na informação da entidade, tá? Quando eu seleciono uma face, ele me mostra aqui, ó, que é uma camada, um elemento que está sendo feito na camada Layer 0 e que possui uma área de 9,04 metros quadrados. Então, ele já me dá aqui a dimensão dessa face, tá? Se eu selecionar a linha, ele me mostra aqui que também essa linha foi feita na camada Layer 0 e que ela tem um comprimento, ó, comprimento de 4,13 metros, tá? Agora, para acionar as ferramentas de sólido, você vai vir aqui, ó, em visualizar, barra de ferramentas. Quando você está, como eu comentei, com uma versão Pro, uma versão completa, você vai vir aqui, ó, na opção ferramentas de sólidos. Olha ela aqui, ó. Quando você habilita, a ferramentinha vai aparecer aqui, tá? Geralmente ela já aparece soltinha aqui na tela, ó, desse jeito, aí você vai arrastar e colocar exatamente onde você precisa, tá bom? Então, dessa forma, você habilita essa ferramenta. Bom, então, voltando aqui ao raciocínio, eu tenho um elemento que parece um sólido, não é verdade? Então, vejam só, se eu pegar esse objeto e fazer uma cópia, apertei aqui, ó, 3 cliques sobre o objeto, vou mover, tá? Vou apertar o Ctrl para a gente fazer uma cópia, e aqui eu tenho, então, 2 objetos. Tá, então quando eu venho aqui nas ferramentas de sólido, a minha primeira ferramenta é revestimento externo, tá? Um pouquinho mais para frente eu explico para vocês por que ela tem esse nome, revestimento externo. Na hora que você clica na ferramenta, essa ferramenta ela vai fazer o quê? Ela vai unir 2 objetos sólidos aqui no SketchUp, tá? Transformando esses 2 objetos em um objeto único. Então quando eu clico nessa ferramenta, observem só que quando eu trago para cá, aparece aquele bendito sinalzinho de proibido e uma frase escrita ali, ó, isso não é um sólido. E aí não funciona. Então, muitas dúvidas, ou alguns alunos, algumas pessoas me mandam alguns e-mails falando que realmente essa ferramenta não está funcionando e que aparece aqui como não é um sólido. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, na hora que você tem um elemento como esse, eu vou apertar aqui o Ctrl Z, a gente pensa que é um sólido. Mas, na verdade, se eu selecionar, por exemplo, uma face dessa e apertar o Delete, olha lá o que eu tenho lá dentro. Eu tenho uma parte oca, ou seja, isso daqui é um elemento oco. Tudo bem? Vou apertar o Ctrl Z para voltar. Se eu fechar, ele vai continuar oco lá dentro. Para que o SketchUp entenda que isso daqui se trata de um sólido, eu preciso transformar isso daqui em um grupo ou um componente, tá? Então, eu seleciono com 3 cliques todo o objeto, ele vai selecionar tudo, olha lá, tá? E com o botão direito do mouse, eu vou criar agora um grupo, clico em grupo. A partir desse momento, quando eu seleciono o objeto, observem aqui, pessoal, aqui ó, na informações da entidade, que aparece o nome grupo. Olha só, grupo, tudo bem? E também aparece agora o nome sólido. Então, se ele é um sólido, agora essa ferramenta funciona, tá? Então, a dica é, quando você vê um objeto que você vai selecionar no seu SketchUp e ele não está em grupo, você tem que transformar em grupo e verificar se aparece aqui o nome sólido. Tudo bem? Agora, olha só que interessante. Se eu vir aqui nesse objeto e
fizer, por exemplo, uma linha que seja aqui, ó, bem pequenininha, uma linha perdida aqui, que ninguém está vendo, tá? Olha lá. Quando eu seleciono esse elemento, vocês observaram que eu entrei dentro do grupo. Quando eu seleciono esse elemento, pessoal, ele deixou de ser um sólido. Olha só, então desaparece a mensagem. Então essas ferramentas de sólido não vão funcionar. Tá? Então uma característica bem importante que você, quando estiver modelando os seus elementos, é você observar que não existe nenhuma aresta solta, que não existe nenhuma face aberta. Por exemplo, ó, vou entrar aqui no grupo e vou fazer aqui um retângulo, ó, bem pequenininho aqui no canto que ninguém está vendo também, ó. E aí eu vou romper essa face, ó. Tá aberto aqui, ó, então eu consigo ver lá dentro, ó. Tá bom? Não dá mais para considerar isso como um sólido. Então, não dá para perceber, ó. Tô trabalhando aqui, quando eu seleciono, eu falo assim, eu transformei em grupo, mas não aparece aqui como sólido. Então isso dá uma dor de cabeça tremenda. Tá bom? Então a regra primordial, deixa eu apertar aqui o Ctrl Z para desfazer isso daqui. Para que as ferramentas de sólidos funcionem, pessoal, você precisa ter um elemento fechado, completo, sem arestas sobrando e sem faces abertas, para que essas ferramentas funcionem, tá bom? Então, ó, por exemplo, ele agora é um sólido, eu seleciono, apareceu aqui, ó, sólido. Aí eu vou vir com o mover, Ctrl e vou trazer para cá, ó. Olha lá, então eu tenho dois sólidos, ó. Esse é um sólido e esse é um outro sólido, tá bom? Eu posso ter também, pessoal, grupo de sólidos, tá? Que eu explico um pouquinho mais para frente para vocês. Agora vejam que legal, quando eu pego essa ferramenta, revestimento externo, agora sim, ó, aparece o número 1. Ou seja, então eu quero unir esse grupo 1 com esse outro grupo, com esse outro elemento, tá? Então eu clico nesse e agora esse de cá é o 2. Observem que ficou pretinho ali, ó, do lado do mouse. E aí eu clico. Tudo bem? Barra de espaço para sair do comando. Olha lá agora, ó, eu tenho a junção entre o elemento. Isso daqui agora, quando eu seleciono, é um sólido. Olha lá que legal. É um elemento único. Tá bom? Então essa é a dúvida aí que a maioria das pessoas tem. Por que essas ferramentas não funcionam? É justamente isso, porque o elemento ainda não é um sólido. Tá bom? Outro exemplo, ó, vou fazer aqui um retângulo, estou lá fazendo um pilar, por exemplo, de uma casa, bonitinho, transformo isso aqui num grupo, ó, crio um grupo, aí eu vou fazer aqui um outro retângulo também, aqui, ó, e aqui eu vou fazer então uma viga. Aí eu estou lá modelando todo o meu projeto, tá? Aí eu quero unir esses dois elementos, vem aqui no comando, ó, esse aqui ele vai aceitar, e esse não vai aceitar. Por que que não aceitou, pessoal? Porque esse de cima não é um sólido. Então, eu tenho que selecionar tudo, crio um grupo, e agora sim são dois elementos sólidos, tá? Então, eu vou unir aqui o pilar com a viga, tá? Então, eu pego aqui o comando, clico nesse, barra de espaço, saio do comando, ó. Então, tem a junção de todo o sólido. Olha lá que legal. Deixa eu pegar esses objetos aqui, ó. Eu vou deletar. Foi apenas aí de exemplo, né, para vocês. Um outro comando que eu tenho bastante interessante, que é esse aqui, o interseccionar. O interseccionar, obviamente, que ele vai precisar também de sólidos específicos. Mas com essa ferramenta, eu consigo, por exemplo, criar elementos bastante complexos aqui no SketchUp. Perfis complexos com segmentos complexos também, tá? Eu já explico para vocês aqui na sequência. Por exemplo, eu vou fazer aqui um cilindro, olha só. Vou fazer aqui um cilindro, empurrar, puxar, vou erguer o cilindro para cá. Tá? Então eu tenho uma forma cilíndrica aqui, ó. Tá bom? Uma forma redonda. Vou pegar esse objeto, primeiro passo, converter em um grupo, tá? Criei lá um grupinho. Agora, vejam só que interessante, quando eu faço a junção com outro sólido e eu preciso que esse outro sólido meu seja um perfil cilíndrico também. Tá bom? Então, vejam só, vou fazer aqui do lado um retângulo giratório para que vocês vejam. Ó. Vou fazer aqui uma face para cima aqui. Ó. Aí, nessa face aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui um comando linha com um tamanho qualquer aqui, apenas para vocês entenderem o conceito, tá? Olha só. Vou trazer para cá, aqui e finalizar aqui. Ficou um pouquinho tortinho. Mas o importante é que eu tenha face separada, tá? Essa face de fora que eu vou selecionar com um clique, vou deletar.
borrachinha, vou apagar então esse contorno que eu tenho aqui, ó. Tá bom? Esse objeto aqui, ó, vou vir com empurrar, puxar e vou gerar um outro elemento sólido, tá? Venho aqui, seleciono com 3 cliques, crio um grupo, tá? Seleciono o grupo e vejo aqui se está o nome sólido, tá? Então esse está sólido e esse de cá também está sólido. E aí eu vou unir os dois elementos um dentro do outro, ó. Vou mover esse objeto dentro do cilindro, olha lá. Legal? Deixa eu trazer ele um pouquinho mais para cá também, ó. Tá? Olha lá, pessoal. Então o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um sólido, o cilindro, e eu tenho um outro sólido aqui, ó, que vai ser o nosso outro elemento. Então o que que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um objeto que vai ter esse perfil aqui, porém ele vai ficar redondo como base do nosso cilindro, tá? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá também, ó. Isso. Então os dois elementos têm que ser sólidos. E aí eu tenho então essa ferramenta aqui que vai fazer essa intersecção entre os elementos ou a junção entre os elementos. O que que vai acontecer? Quando eu pegar os dois sólidos, ele vai excluir os dois sólidos e vai permanecer o histórico dessa junção entre os objetos, tá bom? Então eu pego aqui o comando, aqui ó, sólido 1, clico, depois eu venho, clico no sólido 2, tá? Barra de espaço, olha só pessoal, o que que nós criamos. Olha só a complexidade desse elemento, se a gente fosse fazer ele realmente somente com as ferramentas aqui de desenho, né? Ficaria realmente aí um pouquinho mais difícil, ó. Então para isso que nós temos essas excepcionais ferramentas de sólido. Tudo bem? Pessoal, eu espero ter auxiliado vocês aí no vídeo de hoje, né? A entender um pouquinho mais aí sobre as ferramentas do querido aqui e amado SketchUp. No próximo vídeo, então, eu vou comentar com vocês sobre essas ferramentas aqui, onde nós temos a união, que ele faz a união entre os sólidos também, porém ele é um pouquinho diferente aqui do comando revestimento. Esse aqui ele permanece o histórico dos vazios, dos sólidos vazios. Depois nós temos o subtrair, que mantém um lado e exclui o outro. Nós temos o recortar e nós temos também o dividir. São comandos aqui bem importantes, tá? E aí no próximo vídeo eu já mostro para vocês, tá? Pessoal, muito obrigado então mais uma vez. Por favor, tá? Aquele recadinho que eu tenho no começo do vídeo. Se ainda não é inscrito, aproveite agora e já se inscreva no canal, tá? Se você quiser postar um comentário aí no vídeo, no próprio YouTube, por favor, desça aí, coloque um comentário, uma crítica, uma sugestão, um elogio, e nós vamos te respondendo aí com certeza e com total carinho também, tá? Por favor também, não conhece o nosso site, dá um pulinho no site da Auto Criativo. Lá nós temos uma página também para você se cadastrar, se cadastre bonitinho lá no nosso site. E aí, periodicamente, nós aqui da Auto Criativo enviaremos para você notificações, avisos importantes de novos vídeos, novos cursos, informações sobre tecnologias voltadas aí a esses programas de modelagens 3D, tá bom? Então ficaremos muito agradecidos por esse cadastro aqui conosco. Se você gostou do vídeo, clique aí no like, dê aquele joinha, que ele é bastante importante para nós, tá? Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e na próxima aula nós estaremos aqui firmes e fortes, entendendo um pouquinho mais aí sobre as ferramentas do SketchUp. Grande abraço, meus amigos, e até mais. Tchau, tchau, pessoal.